a questão dos descontos indevidos do INSS. Pois é, o que o senhor traz de atualização para os ouvintes em relação a essa situação, né? A gente tem visto aí agências dos Correios lotadas, os aposentados e pensionistas buscando aí uma solução e até mesmo respostas por parte do INSS a respeito desse problema. Inclusive, você disse a agência dos Correios lotadas e cada vez mais os aposentados com dúvidas. Exato. De quando esse dinheiro vai sair, doutor Adonis? Além de a gente estar enfrentando essa situação, nós ainda temos novas dúvidas porque recentemente houve um acordo entre a OAB, Defensoria Pública Federal, a Advocacia Geral da União, enfim, Ministério Público Federal, um acordo que englobou aí as grandes instituições federais, no sentido de que o governo realizasse os pagamentos desses descontos em algumas hipóteses. A primeira situação é que essa primeira remessa do ressarcimento desses valores só serão pagas a partir do dia 24, ou melhor, os valores só serão pagos, né, a partir do dia 24. 24 agora de julho. 24 agora de julho, vão se iniciar os pagamentos. A expectativa do governo, de acordo com o presidente do INSS, é até o final do mês que sejam pagos todos os valores, ou seja, que as pessoas sejam ressarcidas. Só que são todas as pessoas? Não. Esse primeiro lote são direcionados apenas às pessoas que abriram a contestação através do aplicativo ou site Meu INSS, ou ligaram no 135 ou contestaram através dos Correios e não obtiveram retorno no prazo de 15 dias. Então, as pessoas que não obtiveram retorno, que ainda estão sem retorno durante esse prazo superior a 15 dias, essas pessoas vão sim ter direito ao ressarcimento a partir agora do dia 24. Porém, as pessoas que estão em negociação, ou seja, que abriram a contestação e receberam o retorno e estão negociando a questão do reembolso. Quando eu falo retorno, eu falo reembolso das entidades associativas. Quem está em negociação, quem obteve retorno, só vai ter direito, ou melhor, tem direito ao ressarcimento, mas só vai iniciar o recebimento a partir do segundo lote que ainda vai ser divulgado. Ou seja, quem não recebeu nenhuma resposta ou que está em negociação é que vai ser beneficiado primeiro, é isso? Quem não contestou até agora vai ficar tudo como está. Quem já abriu a contestação e não obteve retorno no prazo de 15 dias... consta lá, está em análise. E que não tem resposta nenhuma, essas pessoas vão ser a que vão começar a receber agora a partir do dia 24. Agora, quem contestou e teve retorno, ou seja, chegou mensagens lá com a documentação que são os contratos, ou até áudios inclusive, ou as fotos, se essas pessoas não realizaram o empréstimo e esses áudios, porque, por exemplo, tem imagens de CPF que o nome da pessoa, o número do CPF bate com o titular, mas o nome ou a data de nascimento está equivocado, traço de fraude clara com relação à documentação enviada. Tem outros casos que há o áudio da pessoa falando que autoriza os descontos indevidos, mas que o áudio não é da pessoa do titular, é um áudio ou de inteligência artificial ou de um terceiro. Então, as pessoas que receberam os documentos, receberam o retorno e não concordam, vão ficar para um segundo lote mais adiante, porque o governo vai auditar se realmente a informação de que não fez, analisando a documentação em contraponto com o que a pessoa está dizendo, se vai bater a informação de que realmente não foi a pessoa. Muito bem. A gente continuou conversando com o advogado previdenciário, o doutor Adonis Lima, falando ainda sobre a questão dos descontos, doutor Adonis. Quais são as outras dúvidas que é mais recorrentes aí das pessoas que de fato constataram que tinha algum desconto irregular? Um dos principais é com relação ao valor que vai ser recebido, né? As pessoas... ao elaborar esse acordo, né, o INSS pretende abrir exigências dentro dos processos que foram abertos para que as pessoas digam se aceitam ou não o acordo de receber os valores na via administrativa. Qual o problema disso? Os valores serão recebidos apenas, por exemplo, se houve R$2.000 de desconto, R$1.500, R$3.000, a pessoa vai receber corrigido, né, com a correção estipulada, se eu não me engano é IPCA, vai receber esses valores corrigidos, porém apenas os valores que foram descontados. Já as pessoas que quiserem receber algo mais precisam ou ingressar com ação judicial ou quem já ingressou aguardar. Importante salientar aqui, quem já deu entrada com a ação judicial para aderir ao acordo na via administrativa tem que desistir da ação judicial. E isso é um completo absurdo e uma situação de extremo prejuízo. Por quê? Na via administrativa só vão pagar os valores que foram descontados, mas na via judicial é feito o pedido do ressarcimento dos valores em dobro. Então, o que seria pago na via administrativa no valor de, exemplo, R$3.000, que foram feitos os descontos dos últimos 5 anos, na justiça a pessoa pede os R$3.000,
a repetição do indébito, né, dos valores em dobro, ou seja, já vai para R$6.000, indenização por danos morais, que aí eu imagino que o judiciário vai dar no mínimo aí R$3.000, porque não é possível uma situação gravosa dessa. Então a gente estaria falando em cima de R$3.000, um valor total aí de causa aproximadamente R$9.000. Isso é uma expectativa. Agora, se a pessoa aceita o acordo só lá com base nas informações do INSS, a pessoa vai receber só os 3.000. E aí o resto? E a pessoa que foi lesada? E a pessoa que passou, o segurado que passou, o pensionista, esse período todo, recebendo a menos R$100, 150, R$30, R$20, R$200, como é que fica? Não tem nenhuma punição, né, nesse sentido, nenhum ressarcimento, nenhum bônus, aí fica difícil. Ô, doutor Adonis, e no caso aí são só os 5 anos, de 5 anos para cá, né? 5 anos para cá. Mesmo que o indivíduo tenha muito mais tempo de descontos, aí ele não vai conseguir receber os últimos 5 anos. Só os últimos 5 anos. Na justiça também são os últimos 5 anos. Mas que já dá um bom valor. Só que na via administrativa é prejuízo total. Com certeza, né? E outra coisa, né? Para quem já tem esses descontos aí há mais de 20 anos e tal, vai ficar num prejuízo total, né? Absurdo, né? E aí tem aquelas pessoas que já deram início a esse processo de negociação que receberam um retorno, não é isso, doutor Adonis? As pessoas que receberam retorno vão precisar aguardar o segundo lote, que não é agora a partir do dia 24. E aí, em caso de contestação, o que é que vai servir para que essas pessoas elas consigam contestar, de repente, com aquela entidade que entrou em contato, o senhor falou, né? Pode ser a questão de um áudio que aquela entidade tenha, ou algum outro tipo de mensagem, mas que a pessoa de fato afirme que não autorizou. Isso. Veja, inicialmente, ao abrir a contestação, ao abrir a contestação, a pessoa já estava dizendo que não tinha feito. Automaticamente, né? Quando as entidades retornam dizendo que não, está aqui a documentação, os áudios e as imagens de que essa pessoa participou. Aí o segurado recebia uma exigência para dizer se concordava ou não com aquela documentação que foi apresentada pelas entidades, que inclusive eu nem conheço alguém que recebeu essa documentação, porque estipula-se aí que de 3,6 ou 8 milhões de pessoas, 3 milhões não receberam o retorno, só 1 milhão teria recebido e estaria em discussão. Então, é inexpressiva a quantidade de pessoas que receberam o retorno. Ainda assim, quem recebeu, e mesmo após ver os documentos, dizem, essa assinatura não é minha, essa imagem não sou eu, ou esse áudio não sou eu que estou falando, ou esses documentos têm informações falsas que divergem dos meus documentos originais, aí o INSS vai auditar essa afirmação da pessoa, ou seja, vai comparar. Essa pessoa está dizendo que não fez, que esse áudio, mensagem, o vídeo, a assinatura não é dela. Então o INSS vai comparar as informações e vai dizer se realmente procede ou não, e aí vai dizer se a pessoa vai ter direito ou não. Mas aí fica tudo a cargo do INSS, né? Pois Sim. é. E aí você vai ficar, se de repente contestar, dizer que você não está certo, perdeu. Aí vai ter que recorrer para a justiça. Vai ter que recorrer judicialmente, terá processo judicial se realmente as informações não baterem. Agora, esse segundo lote, as pessoas que têm documentação para contestar, né, que recebeu retorno dessas entidades, agora me diga, em quanto tempo o INSS vai fazer isso? Porque o INSS não tem estrutura hoje nem para gerir a concessão, manutenção, revisão de benefícios previdenciários da forma que deveria ser. Agora imagine mais essa demanda de analisar a documentação, áudios, isso, aquilo, outro. Então, é uma situação que vai perdurar aí por muito tempo ainda, na minha visão. Sobre a questão desse ressarcimento, terão alguns grupos específicos que também eles conseguem ter esse controle e, de repente, determinar alguns grupos específicos que sejam beneficiados primeiro? O governo disse que ia priorizar, o presidente do INSS em entrevista a uma rede, disse que ia priorizar o pagamento dos quilombolas, dos indígenas e das pessoas que já têm mais de 80 anos. Tá? Mas outros grupos, não. A prioridade seriam esses. Inclusive pessoas que são locais de difícil acesso à internet, etc. A partir de agosto, salvo engano, é que eles iriam priorizar o atendimento dessas pessoas. E tem algumas situações que são muito claras, né, Rony? Por exemplo, uma pessoa que mora aqui no Nordeste tinha um contrato com uma associação lá de São Paulo. Exatamente. E tem algumas situações que ficam mais fáceis de se verificar que de fato houve uma fraude ali, né? Sim. Esses descontos, doutor Adonis, eles eram realizados em cima daquele valor que a pessoa ganhava ou era um valor estipulado por essa associação? Normalmente em cima dos valores que a associação previa, né? Por exemplo, desconto de R$50. Ocorreram vários valores e vários
por instituição, como também, por exemplo, tem instituição que abatia R$50 de uma, a mesma instituição um valor maior de outro, um valor menor de outro. E eu tinha também cobrança por instituição, por exemplo, instituição A cobrava R$50, instituição B cobrava R$30, instituição C cobrava R$100, 150 e por aí vai. Não era um critério pelo valor do que a pessoa recebia, né? Bom, até onde se sabe não, né? Se havia de fato isso, até porque se a gente falar que de 3,8 milhões de contestações, só 3 milhões receberam o retorno, a gente não sabe não tem nem dados realmente para dizer se existia um padrão com relação a essas cobranças. A preocupação é saber se esse pessoal vai realmente mesmo ser ressarcido, né? Se agora dia 24 começa esse pagamento realmente, porque acho que é o terceiro... a terceira vez que o governo vai começar esse pagamento e não começa, né? Lembrando que para receber é preciso aceitar o acordo dentro da plataforma do meu INSS, que inclusive eu, enquanto advogado especialista, não recomendo, porque você estaria abrindo mão de valores de indenização, recebimento em dobro, indenização por danos morais e etc. Muito bem. Bom, são 11h57 já, né, Glaucia? 11h57, o tempo voou, né? E a gente trouxe aqui informações importantes a respeito de BPC Loas, sobre essa questão dos descontos indevidos do INSS, com o advogado previdenciário Dr. Adonis Lima. Isso, agradecer aqui a participação dele com a gente hoje aqui no estúdio. Espero que a gente possa ter tirado sua dúvida aí de casa. Dizer que foi uma satisfação, doutor Adonis, recebê-lo aqui e convidá-lo para voltar outras vezes, viu? A satisfação foi minha, Rony e Glaucia também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura. E, inclusive, para quem continua com dúvidas, é só me seguir lá no Instagram, @AdonisLimaADV, tudo com I, @AdonisLimaADV. A gente está sempre trazendo informações, vídeos, esclarecimento aí para toda a população. Coisa boa.